Olha só, vou mostrar para vocês uma análise de ignição, como tem que ser e como que se faz com o osciloscópio para saber se é bobina ou vela. O que eu tenho aqui? Tenho aqui um HB20, motor 1.6, 16 válvulas, ele estava falhando, ele está falhando na verdade, só que ele falha quando faz força. Ele tem 4 bobinas individuais. Como é que eu vou saber se o defeito é bobina, ou se é vela, ou se é bico? Tenho essa imagem aqui, vou pausar para nós dar uma analisada. O que eu tenho aqui? Estou pegando a imagem da bobina do cilindro 1, então eu tenho 4 bobinas, ele está falhando. Eu tenho que fazer uma análise em cada bobina aqui. Eu posso usar a técnica da relatividade. Se está falhando um cilindro só, que é o caso aqui, que esse carro aqui está parado assim, ó, só falha quando faz força, então isso aí é característica de um cilindro só falhando ou vela ruim. E aí eu faço o que? Eu analiso as 4 bobinas para ver o residual dela e ver o encurtamento. O que eu estou vendo aqui nesse caso? Ó? Aqui é a bobina do cilindro 1, ela está carregando e de vez em quando ela dá uma encurtada. Veja bem, quando ela encurta para trás assim, ó, isso é vela. Então eu tenho aqui um defeito de vela. 2 e 3 agora ele esquenta e encurta. A cadeirinha que está formada aqui, ela vai encurtar para trás. Isso aí indica para nós que é defeito de vela. Então, toda vez que estiver encurtando e fechando, vela o defeito, tá? Então, aqui nesse cilindro eu tenho defeito de vela e possivelmente um defeito de bobina. Por que é possivelmente? Porque não estou tendo residual aqui. Eu vou comparar. Por que eu não posso dizer que aquilo ali é um defeito de bobina 100%? Porque eu tenho que comparar com as outras 4. Porque se as 4 tiver aquele residual pequeno, é característica do sistema. Eu não posso olhar uma e já dizer que o defeito é a bobina. No caso aqui agora eu vou avaliar as outras 3 bobinas e a gente vai avaliar junto. Então, vela a gente já sabe que tem que trocar. Então vamos trocar um joguinho de vela e vamos avaliar as outras bobinas agora, antes de trocar as velas. Vou tirar da bobina 1, vou pôr na bobina número 2. Vou pegar o primário aqui. Espetei aqui, olha a diferença que deu. Ela vai dar umas encurtadas, segue com problema de vela, mas olha aqui que interessante que aconteceu aqui, ó. Olha o residual da bobina. O residual da bobina está muito maior. E aquela outra bobina não tinha residual. E essa daqui está tendo um residual bem grande. Ela dá queima e tem mais 1, 2, 3, 4 ondinhas. Ela queimou aqui, fez a cadeirinha e está tendo 4 ondas, então ela está tendo residual. Vamos seguir observando se as outras vai ter residual. Pegando aqui o primário. Veja bem, a diferença que nós temos. Nós já temos 2 bobinas com residual e uma sem. Deu o tempo de queima e está tendo residual. Ainda consegue, aqui tem 1, 2, 3 residual, só que indica que a bobina queimou o tempo de queima na vela e sobrou energia. Então aqui a bobina tá legal. Agora nós vamos pegar e vamos na próxima bobina. A próxima bobina também. Olha como ela segue encurtando, porque a vela tá ruim, mas está tendo residual. E veja que interessante que eu tenho aqui, ó. Esse carro tá falhando. Tô com o scanner e não tem nenhuma falha no sistema. Então, falha de combustão pode ser que não apareça. Não está aparecendo, mas a gente já sabe que a bobina não está boa e as velas também não, porque veja como encurta. Vou voltar lá para o primeiro cilindro. Coloquei aqui no primeiro cilindro. Olha como não tem. Ela carregou e não fez a ondinha. Então aqui eu tenho um defeito de vela e bobina. Eu posso trocar a bobina do primeiro cilindro e as velas dos outros 3. Então eu vou trocar um jogo de vela e uma bobina. Esse que é o interessante do osciloscópio, que a gente consegue observar. A gente viu que está com problema nas velas. Vou trocar as 4 velas, perfeito, sem problema algum. E ainda nós temos um problema em uma bobina, usando o que? A técnica da relatividade. Se eu tenho 3 bobinas que tem residual sobrando, que é aquela onda depois da cadeirinha, o tempo de queima, explode, fica queimando e sobra umas ondinhas, aquilo ali é residual. Quando tem residual, a bobina tá ok. Quando não tem, a bobina tá com problema, que é no caso aqui, ó.
Então aqui eu tenho o clássico defeito de vela e bobina. Aqui não tem residual, porque não está tendo as ondinhas. Ela teria que ter as ondinhas aqui atrás, ó. Vou pôr de novo aqui nessa bobina do lado para nós observar. Olha a diferença que vai dar. Olha que interessante, o que eu falo que é residual? Deu as ondas aqui, ó. Todas as ondinhas. Ela queimou e deu as ondas. Aqui mesmo sem avaria eu posso trocar uma bobina e o jogo de vela que vai resolver. Então essa é a análise que se faz no sistema de ignição. Tem casos que a bobina ela não vai ter o residual, mas vai estar as 4 sem. Não vai estar uma só. Por isso que a gente tem que fazer uma avaliação em todas, não é em uma só. A gente não pode fazer avaliação em um cilindro e já sair dizendo, ah, é defeito de bobina e vela, vou trocar tudo. Não. Faz a avaliação nos 4. Aí tu vai ter um parâmetro para seguir. Eu não preciso de imagem de referência porque eu já tenho no carro. Então, esse é o diagnóstico que a gente tem que fazer. Gostou? Curte, salve e compartilha. Aproveita, manda para o graxeiro para ele aprender como que se faz a análise de primário. Tamo junto. Ah, aproveita também e me segue no TikTok, no Instagram, @MarcosCoimbraIEP. Bora!